Olá, boa tarde. Então, queridos, vamos dar continuidade à nossa quarta semana de aulas online. Professora Laudiane gravando mais uma videoaula de Química, abordando sobre as estruturas e características dos modelos atômicos. Ou seja, nós estamos falando dos modelos atômicos que foram propostos desde John Dalton até o modelo atual, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Por que Rutherford-Bohr? Porque Bohr veio aprimorando o modelo atômico de Rutherford. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar exatamente sobre esse modelo de Rutherford, que foi proposto em 1904, que Rutherford, com base nos experimentos realizados por Eugene Goldstein, ele aprimorou, ele realizou uma aprimoração em cima desses experimentos e, a partir daí, ele descobriu uma nova partícula com carga positiva. Que essa partícula com carga positiva, constituinte do átomo, foi chamada de prótons. A massa do próton, como eu já falei para vocês em uma videoaula, ela é 1836 vezes maior que a carga ou a massa de um elétron. Então, se comparando um elétron, para um elétron nós temos 1836 prótons em relação à massa, à carga, ok? E assim, embora Rutherford ele tenha sido um brilhante cientista nesse século, embora ele tenha feito inúmeras descobertas importantes, o que mais tornou famoso foi a experiência no qual ele tentou provar que o átomo realmente não era maciço. Ele tentou verificar se os átomos eram realmente maciços. Por quê? Porque essa foi uma definição dada por John Dalton, mas ele queria confirmar se realmente os átomos eles eram maciços. Com base nisso, Rutherford ele fez uma experiência bem simples. Essa experiência é a qual eu estou mostrando para vocês nessa imagem. Ela ficou conhecida como a experiência de Rutherford. E assim, vamos entender um pouquinho como foi realizada. Para Rutherford verificar se realmente o átomo era maciço, ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas elétricas positivas. Ele disparou uma finíssima lâmina de ouro com cargas elétricas positivas ou com partículas alfas, que essas partículas alfas, elas partiram de um material radioativo, porque nós estamos falando de partículas alfas. Nós estamos falando, então, de material radioativo, partículas alfas. Com base nesse experimento, o qual vocês estão vendo aí, houve-se a emissão dessas partículas alfas, a lâmina de ouro, olha aí, observem bem esse experimento. E aí, Rutherford ele teve algumas observações e algumas conclusões. Vamos falar primeiro das observações, que foram 3. Primeiro, que a maior parte das partículas alfas atravessava a lâmina sem sofrer desvio. Nós estamos vendo aí que a maior parte atravessava sem sofrer desvio. Ótimo. Poucas partículas alfas, uma a cada 20.000, não atravessava a lâmina e voltava. E algumas partículas alfas, elas sofriam desvios de trajetória ao atravessarem a lâmina. Então, tá, professora, essas foram as observações. E as conclusões? O que Ernest Rutherford concluiu com isso? Ele concluiu que a maior parte do átomo deve ser vazio. Nesse espaço vazio, deve estar localizados os elétrons. Opa, então, professora, quer dizer que o modelo atômico de Thomson já perdeu a validade? Sim, aí nós já estamos vendo que um novo modelo atômico vai ser proposto, está sendo proposto,
e vai contradizer o modelo atômico de Thomson, que dizia que existia um fluido positivo, no qual esse fluido positivo existiam algumas partículas negativas anexadas a ele. Então, ele já está dizendo, inclusive, né, ele usou como, né, semelhança um pudim de uvas passas, onde o pudim era toda a carga do átomo positiva e que as uvas passas ou a ameixa também, alguns livros falam de ameixas, eram as cargas negativas. Já Rutherford veio dizendo, opa, não é assim, não é dotado de um fluido de carga positiva, não. As cargas positivas, elas existem sim, mas existem espaços vazios e que esses espaços vazios, eles compreendem a maior parte do átomo. E que é lá que os prótons devem estar localizados, e não em toda a região do átomo. E que deve existir no átomo uma pequena região, onde lá sim está concentrada a massa. E que essa massa do átomo deve ser composta por partículas positivas. Por que que ele concluiu que essa regiãozinha pequena, chamada de núcleo, tinha as partículas positivas? Porque existia uma repulsão de partículas alfas. E aí a gente volta naquela questão que os opostos se atraem e, né, os semelhantes se repulsam. Então, com base nisso, com base nessa simples experiência, foi que Rutherford concluiu que o modelo atômico que deveria ser proposto seria um modelo atômico semelhante, onde o átomo seria semelhante a um sistema solar, onde o núcleo, onde está toda a carga do átomo, a massa do átomo, composta por prótons e por nêutrons, e que existia uma região maior, que, né, em alguns livros falam que é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo, mas relembrando que a massa de um próton é 1.836 vezes maior do que a massa de um elétron, porém, o raio que está em volta do núcleo é 10.000 vezes maior do que o próprio raio do núcleo, tá? Então, assim, ele concluiu que no núcleo existem prótons e nêutrons e na eletrosfera era a região onde estavam os elétrons. Então, tanto os elétrons como os prótons e nêutrons, eles tinham lugares específicos. Eles não estavam lá como mergulhados, como fluido. Eles tinham as suas regiões específicas. Foi assim que houve-se um novo modelo criado por Rutherford, conhecido como sistema planetário, onde a eletrosfera gira em torno do núcleo. Bom, pessoal, essa é a minha breve explicação sobre o modelo atômico de Ernest Rutherford. Estarei passando para vocês uma atividade. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Um beijo, boa tarde, fiquem com Deus.